Irmãos, eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É bom estar de volta, mais uma vez, para servir os irmãos. Estou em casa, estou em família, e que Deus nos auxilie, nos instrua nesta noite. Irmãos, os convido então a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias. O livro do profeta Jeremias, que fica aí no Antigo Testamento, logo após o livro do profeta Isaías. Jeremias capítulo 1. O sermão desta noite, então, baseado nos 10 primeiros versículos, capítulo 1, verso 1 ao verso 10. E esse capítulo vai tratar do chamado de Jeremias. Deus o chamou para uma missão muito especial, difícil. E a vida traz missões difíceis para a gente por vezes, né? A vida tem, por vezes, desafios para a gente ao longo da nossa vida. Por exemplo, eu fico a pensar na missão do pai, dos pais, como pai, como mãe, em criar os seus filhos. É uma missão apaixonante. Eu imagino, sou pai ainda, né? Mas eu fico imaginando o desafio que é ao mesmo tempo. É apaixonante, é desafiante. Educar, acompanhar o crescimento, perder algumas noites de sono, faz parte, e ao mesmo tempo se preocupar para que seu filho, sua filha cresça nos caminhos do Senhor, né? São missões que por vezes os pais falham porque estamos limitados, né? E é um desafio constante, apaixonante, um desafio muito particular e exclusivo. Um pai e uma mãe não conseguem transferir a sua missão de pai e mãe para o outro pai e mãe. Deus concede a cada um essa missão, né? Com as suas dificuldades, com as suas responsabilidades, é para cada um, né? Então, e como disse, na nossa limitação cometemos erros dentro das nossas limitações. Mas eu quero tratar nesta noite sobre uma missão específica a qual o próprio Deus concedeu ao seu servo Jeremias. Então o sermão nos mostra nessa noite as grandes responsabilidades e dificuldades do seu servo Jeremias. Os 3 primeiros versos então de Jeremias diz assim, capítulo 1, primeiro verso ao 3º. Palavras de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Até aí, por enquanto, nós vamos então explorando o texto aos poucos, tá? Deixe-me então apresentar brevemente o livro de Jeremias, tá? O livro do profeta Jeremias, como muitos outros livros da Bíblia, traz algumas indicações, algumas informações sobre o próprio escritor, sobre o próprio livro, tá? Então, algumas informações aqui parecem não importantes para a nossa época ou estranhas, mas essas informações de o rei, reinado, localização, é justamente para nos mostrar o tempo na história que aconteceu os registros, a localização dos acontecimentos desses próprios registros. O profeta Jeremias nasceu provavelmente por volta do ano de 640 a.C., em Anatote, ou seja, ele não estava dentro de Jerusalém, mas cerca de 5 quilômetros ao nordeste de Jerusalém, ou seja, ele estava fora do centro de Jerusalém e era também descendente de sacerdote. Mas por que essas informações? Muitos escritores da época, por vezes, apresentavam alguns outros escritos, dizendo que era o próprio Jeremias, ou dizendo que era o profeta Isaías, ou dizendo que tomando por si como autor de um livro que não era. Falsos escritores
Tinham sobre si, tomavam sobre si uma autoridade daquilo que não era sobre o livro. Então era importante essas informações a respeito do livro para mostrar quem de fato era o autor. Essas informações de tempo, a sua própria descendência, pai, momento da história, essas informações servem para isso. Mas uma informação importante aqui que é dito sobre a descendência: ele era descendente de sacerdotes. Mas qual a importância disso? Porque a Bíblia então nos mostra que Jeremias era descendente de sacerdotes. Não era possível afirmar que o próprio Jeremias era um sacerdote, mas seu pai, a sua linhagem, sim. Ele então havia tido informações, ele havia sido educado sobre esse lar, sobre um pai que era sacerdote. Então ele conhecia muito bem o serviço do sacerdote. Sacerdote, lembrando, era aquele que representava o povo de Deus diante de Deus a levar os seus sacrifícios, a adoração. Jeremias conhecia muito bem o trabalho de um sacerdote. Ele sabia o que era servir a Deus. Ele conhecia então a lei. Ele sabia o que era adorar a Deus da maneira que Deus queria ser adorado. O lar então de Jeremias proporcionou esse conhecimento. Nascer no lar cristão é bênção. Nascer numa família que já adora a Deus vai proporcionar às crianças e aos filhos uma adoração correta ao próprio Deus. Jeremias teve esse lar. Isso é bênção de Deus. Desde pequeno, observando seus pais e aprendendo seus próprios pais como adorar a Deus. Isso é bênção demais. Desde pequeno, sendo educado nas Escrituras. Isso é bênção. Se você teve essa oportunidade, você foi muito abençoado. Mas se você não teve essa oportunidade, você consegue refletir isso para os seus filhos, instruí-los no caminho do Senhor. Pela graça de Deus, Deus me concedeu essa oportunidade de ser bênção, ser abençoado, ser instruído na palavra de Deus, pelo menos desde os 14 anos de idade, onde houve o meu processo de conversão. Mas, meus irmãos, qual que era a situação do povo de Deus naquela época? O povo de Deus, o povo de Judá, eles estavam sendo influenciados por um outro povo, os cananitas, um povo pagão, um povo então que adorava falsos deuses, e então havia uma falsa cultura de sacrifício a falsos deuses, outras práticas de vida, outra forma de culto. Isso foi desastroso para o povo de Judá, para o povo de Deus. O povo então estava caminhando numa decadência moral e social, avançando profundamente no pecado, porque havia se afastado das Escrituras, havia se afastado da adoração correta a Deus. Passos largos à destruição, apostasia, afastado dos caminhos do Senhor, afastado da verdadeira palavra de Deus. Irmãos, a primeira aplicação que eu tenho para a igreja é: tome cuidado com os relacionamentos diversos na igreja, na vida. Os diversos relacionamentos que nós temos. Cuidado com quem você se relaciona, os amigos, na área do trabalho, nos estudos, com os vizinhos. Cuidado, nós somos um povo de Deus que devemos influenciar e não recebemos influências. O povo cananita havia influenciado o povo de Deus e agora estavam prestando culto a outro Deus. Haviam sido influenciados nos seus relacionamentos e agora estavam adorando um outro Deus. Cuidado com os relacionamentos, cuidado com aquilo que você consome de entretenimento, diversos filmes, diversas plataformas. Eles por si próprios têm como nos influenciar. Tome cuidado com aquilo que você usa como entretenimento. A nossa forma de pensar, consequentemente, dará luz à nossa forma de agir. Cuidado com isso. Os nossos melhores amigos, os nossos melhores relacionamentos devem estar com o povo de Deus, ainda que não seja aqui da nossa igreja local, mas em outros
pessoas que também adoram a Deus, costumes parecidos para adorar a Deus. Devemos nos relacionar com esse tipo de gente, povo de Deus. Mas Deus, que é santo, que não tolera o pecado, vai tratar esse povo. O Deus que tem uma aliança com esse povo, o povo separado dele, não tolera o pecado, não vai permitir a continuidade desse pecado e vai agir se o povo mudar de rumo. Vai chamar então um homem para falar, para confrontar a vida pecaminosa do povo. Veja o chamado então nos próximos versos desse homem, Jeremias. Me acompanhe então na leitura do verso 4 ao 5. Diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Antes mesmo que Jeremias pudesse ter plena consciência da vida, antes mesmo que ele pudesse compreender o que era a realidade, a vida por si, Deus já havia um propósito para ele. Deus tinha um plano para ele. Deus havia separado, consagrado a vida do teu servo para uma missão específica. Jeremias era um homem especial porque Deus tinha um propósito para ele. E Deus definiu a missão de Jeremias antes que ele pudesse ser instruído na lei do Senhor, antes que ele fosse um homem maduro, já desenvolvido nas faculdades da vida, no conhecimento, nas escolas da sua época. Antes mesmo disso, Deus havia separado. Antes da sua própria formação no ventre, Deus já tinha um propósito para ele. O mundo trata hoje feto apenas como algo desprezível, algo que pode ser passível de ser descartado. Mas Deus não. Deus trata Jeremias, a mim e a você, como uma vida, uma pessoa conforme a imagem dele, uma imagem e com um propósito separado pelo próprio Deus, vocacionados, chamados. É assim que Deus trata você, é assim que Deus tratou Jeremias, e é assim que Deus nos trata, como uma pessoa, com uma vida, a sua imagem. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 8, versos 29 e 30. Porquanto aos que antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Essa é a palavra de Deus. Meus irmãos, antes mesmo de nós existirmos, antes mesmo de termos a nossa própria percepção da vida e da realidade por nós mesmos, Deus já nos conhecia. Deus já havia preparado a nossa caminhada de vida, a nossa trajetória. Deus já havia definido com o fim principal que a nossa vida glorificasse a Deus. O nosso fim principal, glorificar a Deus. Deus já conhecia muito bem você. As provas que porventura você está vivenciando hoje, as dificuldades que você já passou, que vive e ainda passará, Deus conhece, Deus sabe, e Deus está perto, presente, não distante, não distante. Em cada momento, em cada etapa, em cada fase da vida, Deus está presente. Esteve presente com Jeremias, a fim de cumprir o chamado na vida de Jeremias. A missão que Deus tinha como propósito na vida dele, independente do momento da vida, Deus foi com Jeremias. Jeremias recebeu uma missão muito difícil e complicada, gente.
Os capítulos posteriores nos mostram que o povo rebelde. Preste atenção, quando alguém se afasta dos caminhos da palavra de Deus e começa a agir por si próprio, se torna rebelde a Deus, inculcado na sua própria vontade pecaminosa, foge da vontade de Deus, se afasta da lei, da vontade de Deus, e resolve aqui, então, andar por si próprio nos seus caminhos. Jeremias tinha que confrontar essas pessoas. Gente rebelde não gosta de ser confrontado, não gosta de saber que está errado. Então, essas pessoas, o próprio povo de Deus, vai contra Jeremias, perseguir Jeremias, e essa era a missão dele. Mas é justamente para isso que Deus havia separado. Era constrangedor, mas era a missão de Jeremias. Era justamente para isso que Deus havia separado. Mas nesse exato momento da vida da criança Jeremias, há medo, há timidez, mediante o desafio grande que ele tinha. Jeremias percebia isso. Como é que eu posso fazer isso? Que desafio é esse que Deus tem me dado? Então, o medo mediante aos desafios da vida. Me acompanhe então na leitura do versos 6 e 7. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e a todo quanto eu te mandar, falarás. Jeremias entende o que está acontecendo. Ele sabe qual a dificuldade daquilo que Deus tem chamado ele, o desafio que é. E por isso, um coração tímido e medo responde para Deus: Eu não passo de uma criança. Quem sou eu? Eu sou pequeno demais. Em outras palavras, é como Jeremias dissesse assim: eu não sou qualificado, eu não sou capaz, eu não sou habilitado para isso. Como é que eu vou fazer isso? Eu sou apenas uma criança, apenas uma pequena criança. Deus sabia que Jeremias era uma criança, mas o que Jeremias não sabia é que Deus capacita a quem Ele escolhe. Deus capacita a quem Ele escolhe, e não importa se Jeremias era uma criança, não importa se Jeremias não havia as habilidades, a capacidade, a instrução, a maturidade de um homem, não importa, Deus capacita, Deus chama, Deus escolhe, e Ele é que habilita, é Ele que capacita os seus. E isso faz a plena diferença, toda a diferença na vida de Jeremias e na nossa vida. É Deus que qualificou e equipou Jeremias no exato momento quando declarou: porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Deus equipando, Deus capacitando nesse exato momento a vida de Jeremias. É Deus que dá habilidade, que qualifica, que Deus é que espiritualmente equipa os seus vocacionados. É Deus que faz. E assim está simplesmente capacitado por Deus, apesar do medo. Apesar do medo. Mediante o medo dos desafios, meus irmãos, não temas. Não temas. Veja o verso 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus não despreza Jeremias. Deus sabe que é uma criança, por volta aqui mais ou menos de 12 anos, Jeremias tinha, quando recebeu essa mensagem, a palavra de Deus. Deus conhece o coração de Jeremias, um coração tímido e amedrontado. Deus sabe, mas Deus também está tratando o coração de Jeremias mediante o grande desafio. Ele conhece o coração de Jeremias, tímido e temeroso. Isso não é diferente de nós. O coração de Jeremias, mediante o grande desafio,
ele sente medo, mas nós também sentimos medo diante dos desafios da vida. Nós ficamos pensativos, tímidos, amedrontados. A vida fez isso com a gente. Quando Deus vocacionou Jeremias, não significava que ele era isento de dificuldade, de problemas, que seria tudo tranquilo, que ninguém iria perseguir, que as pessoas iriam se converter novamente aos caminhos do Senhor. Não, muito pelo contrário. Jeremias foi perseguido. Quem é que nunca teve medo de alguma coisa na vida? O sentimento do medo bloqueia, neutraliza a gente. Medo tem a condição de neutralizar a nossa vida. Mas precisamos de ter coragem e confiar em Deus, apesar do medo. E isso faz a diferença, meus irmãos. Coragem para enfrentar os medos da vida, seja qual área for, não significa que o medo vai desaparecer. É que nós confiamos em Deus, temos coragem e enfrentamos o medo. Essa dinâmica é diferente. Essas emoções do medo paralisam o ser humano. Mas veja o que está escrito em 1 de João, capítulo 4, verso 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Este versículo mostra que Deus sempre sustenta seus servos nas missões que Ele confere. Precisamos confiar no amor de Deus. Precisamos confiar em Deus, apesar dos problemas, apesar das dificuldades. Deus sabe das limitações dos seus servos, sabe das nossas limitações, dos medos. Homens e mulheres de Deus vocacionados têm medo, sim. Por isso é comum a ordem de Deus para não temer. Deus dá essa ordem: não temas, não temas. E ela é muito comum em toda a Bíblia. Foi assim para Moisés, antes disso. Foi assim para Abraão. Deus aparece para Abraão e disse: não temas, pois eu sou o seu escudo. Abraão pode confiar em Deus, porque Deus está falando que ele é escudo. Para Moisés, Deus fala com Moisés para não temer o povo inimigo, porque entregaria os inimigos a ele. Moisés, fica tranquilo, eu vou entregar os seus inimigos, não temas. Para Josué, da mesma maneira, Deus fala com Josué para não temer e ter coragem, pois o Senhor era com ele. Josué, a missão que eu te dou é difícil, mas eu sou contigo. Isso muda todo o cenário. Por vezes, Deus fala aos seus: não temas, não temas. A Abraão, Moisés, Josué, foi assim também com Daniel, com Maria, com o anjo à visita, Simão Pedro, com Paulo. Não temas, não temas. E essa é a razão de não temermos, é porque não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Quando por vezes enfrentamos situações difíceis na vida, os problemas da vida, a nossa dinâmica, a nossa lógica é pensar o seguinte: como eu enfrento essa situação, como eu saio como eu resolvo esse problema, como eu vou conseguir resolver essa situação difícil? Eu. A lógica é sempre conjugar no singular. Eu. Imediatamente a nossa lógica pensa o seguinte: eu estou sozinho, como eu resolvo isso, como eu trato aquilo. Mas o que Deus está dizendo através da tua palavra é: não temas, porque eu sou com você, eu sou com o meu povo. Não temas, porque você não está sozinho, eu sou contigo. É por isso que nós devemos não temer, porque Deus é conosco. Deus é conosco, sempre foi, sempre foi. Não devemos temer isso, porque Deus é com a sua história, é com você. Os versos 9 e 10 vai nos mostrar que Deus autoriza, então, inaugura o ministério de Jeremias. Me acompanhe. Verso 9:
Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que põe na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. Este tocar de Deus na boca de Jeremias é bem semelhante ao que aconteceu no processo de santificação do profeta Isaías. É nesse exato momento que Deus está tratando o teu servo Jeremias. Ele está santificando Jeremias, iniciando então o processo a respeito do chamado de Jeremias. Está dando autoridade, outorgando, habilitando a Jeremias ser um arauto, aquele que fala, que proclama a vontade de Deus. Jeremias agora está habilitado, está equipado, pronto a iniciar então o seu ministério. Ele é o escolhido de Deus para confrontar a vida corrupta da nação, os pecadores, aqueles que estavam longe da vontade de Deus, para se arrepender de novo e voltar aos caminhos do Senhor. Se Deus está falando a respeito de santidade, de arrependimento e renovação, isso significa que há esperança. A palavra de Deus dá esperança para o seu povo. E é assim que Deus faz conosco, meus irmãos. Isto é mais ou menos uma representação da vida nossa espiritualmente. Deus primeiro tem que remover o nosso pecado, tratar a gente, trata o pecador para começar a crescer em graça. Foi assim aqueles que tiveram um processo de conversão, se arrependeram, foram transformados, agora caminham conforme a vontade de Deus para servir aonde quer que vivem. Deus se mostra íntimo do seu servo. Deus, no seu cuidado, do seu escolhido, dá oportunidade também ao seu povo a se arrepender. Trata, é um momento de esperança, de renovação. E já partindo para a conclusão, meus irmãos, nós também temos o mesmo chamado de Jeremias. Temos a mesma palavra de Jeremias e temos uma nação que não se arrepende, anda conforme a sua própria vontade, de maneira pecaminosa. Temos nos chamado para ser crentes fiéis, testemunhando a Jesus Cristo, vivendo em santidade, vivendo conforme a vontade do Senhor, pregando aos que estão perto e aos que estão longe. Deus nos chamou para isso. Deus tocou no nosso coração, nos tirou de um lamaçal de pecado, agora para viver em santidade, conforme a vontade de Deus. Sermos testemunhas de Jesus, pregar o Evangelho a pessoas que não conhecem, a um mundo hostil, uma sociedade hostil, a palavra de Deus, a igreja, ao povo de Deus. Pessoas que odeiam a Deus, pessoas que odeiam a igreja, pessoas que odeiam a palavra de Deus. É justamente nesse mundo que Deus nos chamou. Jesus também teve uma missão difícil. Por vezes, os próximos capítulos vão mostrar que Jeremias falhou algumas vezes, mas Jesus teve também uma missão difícil, dura, em todo o tempo. Foi perfeito, servindo ao Pai até o fim, sem desculpas, sem medo, apenas confiando no Pai. Confie em Deus, tenha claro a sua missão, tenha clara a sua vocação. Deus te chamou para servi-lo, adorando, dando testemunho. Que Deus te abençoe, que Deus renove as suas forças nessa caminhada. E lembre-se, não estamos sozinhos. Deus é conosco. Que Deus te abençoe.